queridos, que bom estarmos juntos outra vez, para juntos poder ver um pensamento da palavra de Deus que eu creio que é muito importante, que Deus nos vai abençoar. Não sei se você não é crente, se você já é crente, se você é um líder, se você é um pastor, não importa o grau que você tenha de conhecimento, eu creio que Deus, de uma forma simples, vai nos falar a todos nós nesse tempo. O tema que eu vou dizer será em 3 etapas, crescendo na graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça é um dom de Deus para os homens, um presente imerecido que Deus nos dá. Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz algo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem, querido, o homem virou as costas para Deus, se rebelou contra Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo aqui nessa terra. Jesus Cristo é a graça de Deus que chegou aqui nessa terra. Com sua morte na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos oferece vida eterna com Deus. Através de Jesus, somos livres de toda culpa. Este é o grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, nenhum de nós merece a graça de Deus. Todos nós teríamos merecido a morte por causa do pecado, mas Deus decidiu oferecer a sua graça para toda a humanidade. Você já recebeu esse presente imerecido de Deus? Tens tu vida eterna com Deus? Talvez tu disse, eu já sou crente, eu já sei que eu sou liberto de toda culpa, eu sou um filho, uma filha de Deus. A graça de Deus está na minha vida, eu tenho vida eterna, eu já não necessito mais nada. Mas sabem algo, querido? A graça de Deus não é somente para a vida depois da morte. A graça de Deus é também para todos os dias da nossa vida. E hoje queremos olhar como podemos crescer na graça. Você sabia que podemos crescer na graça? Que podemos experimentar mais da graça de Deus na nossa vida? Você sabia que é algo muito importante que cresçamos na graça de Deus? Vemos isso na palavra de Deus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reparou aqui que Pedro aqui, ele dá uma ordem: crescei na graça. Será que podemos dar ordem para crescimento? Talvez é difícil entender isso, porque normalmente um crescimento, ele acontece de uma forma natural, não é verdade? Quando nasce uma criança, você não necessita dar ordem para ela crescer. Se ela está saudável, ela recebe o leite, ela vai crescendo automaticamente. Mas no nosso texto, o apóstolo Pedro, ele dá uma ordem: crescei na graça. Por quê? Porque em nenhum momento da nossa vida espiritual podemos dizer que já terminou o crescimento, já cheguei na meta. Queridos, enquanto estamos aqui nessa terra, necessitamos crescer. Não importa quanto tempo você já tem de crente, não importa títulos que você tenha, não importa se você é um líder, um pastor, ou quem seja. O importante é que necessitamos crescer. Estamos nesse processo de crescimento todos os dias. Também o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3,13 algo tremendo: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo sabia bem claro, ele tinha experiências no passado, mas ele não se deixou paralisar ou ficar parado no passado. Não, ele avançava para alcançar as metas futuras. Por isso ele nunca perdeu o foco do que estava na sua frente. Talvez você tenha experimentado a Deus de uma maneira sobrenatural, poderosa. Glória a Deus por isso.
Mas, queridos, não permaneça parado na lembrança do passado. Deus tem mais para ti. Você ouviu o que eu estou dizendo agora? Deus tem mais para ti. Deus quer te animar nesse momento. Deus quer que você continue experimentando da sua graça cada dia de uma forma mais profunda. Crescei na graça. Por quê? Porque nenhum cristão cresce automaticamente. Nós devemos, para crescer, devemos querer. Eu quero crescer. Esse é teu desejo? Você quer crescer na graça de Deus? Você já reparou de pessoas que param de crescer? Elas ficam paradas. Ela já não anda, começa a se esfriar, o fogo, a entrega, as coisas pela a leitura da palavra de Deus, o tempo com Deus, todas as coisas começam a ficar numa mornidão, uma comodidade. Devagar começa a perder, ela começa a retroceder na sua vida espiritual. E essa é uma tática que o diabo tem e ele usa contra os cristãos, para que o cristão não avance na vida espiritual. Porque ele sabe muito bem que o cristão que avança, que está crescendo na graça de Deus, é um canal de poder aqui nessa terra. Deus te chamou para ser um canal de poder. Por isso Pedro ordena isso, crescei na graça. Como está a tua vida? Essa pergunta que Deus te faz hoje. Tens o desejo de crescer? Deus tem mais para ti. Você crê nisso, que Deus tem mais para ti? Você tem um desejo de experimentar mais da plenitude de Deus? Ou você está satisfeito com umas pequenas gotas da graça de Deus? Eu creio que Deus está nos chamando a cada um de nós a buscar mais da sua graça. E esse é o segundo tema que eu vou falar na próxima semana, continuação desse tema. Buscar mais da sua graça. Queridos, vos espero a semana que vem. Quero vos desejar um abençoado tempo e até breve. Glória a Deus.